Jovem Pan News. Hashtag partiu pra cima. Esta é a Jovem Pan News Campinas. ZYK 716. Jovem Pan. Campinas Radiodifusão Limitada. AM 1230. A sua Jovem Pan News Campinas. Jovem Pan. A rede da informação. Jornal da Manhã. Pela Jovem Pan News Campinas. AM 1230. Ouvintes da Jovem Pan News Campinas, o nosso convidado agora é Paulo Scaff, empresário, presidente da Fiesp e pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo MDB. Obrigado por atender ao nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado e um bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan de Campinas. Primeira pergunta é a seguinte: por que o senhor quer ser governador de São Paulo? Você sabe que exemplo que consegui fazer, e parecia muito difícil, tudo sempre tem muitas dificuldades, mas conseguimos fazer na presidência das maiores entidades do mundo, que é o SESI, o Senai de São Paulo, o Sebrae, a Fiesp, enfim, conseguimos fazer uma grande revolução. SESI e Senai hoje é um exemplo a ser seguido, não só no estado de São Paulo, não só no Brasil por outros estados, mas também internacionalmente. Nossos alunos ganham prêmios, ganham medalhas de ouro em concursos de conhecimento, de esporte, no mundo inteiro. Então, o mesmo eu gostaria de fazer, tendo a oportunidade de ser governador de São Paulo, fazer com que o estado de São Paulo seja um exemplo a ser seguido na qualidade da educação da escola pública, um exemplo a ser seguido na segurança pública, um exemplo a ser seguido na qualidade do atendimento de saúde, na infraestrutura, enfim. Essa é a minha vontade, por essa razão que eu gostaria de ter uma oportunidade de ser governador de São Paulo, para transformar esse estado num estado exemplar em todos os sentidos, respeitando acima de tudo as pessoas que aqui vivem. Nas últimas pesquisas aí de intenção de voto para o cargo de governador de São Paulo, a gente teve uma pesquisa da Paraná Pesquisas, mostrando primeiro João Dória com 33%, o senhor em segundo com 22%. Dá para alcançar, reverter esse segundo turno? Bom, na verdade, essa pesquisa é uma pesquisa estranha, porque deveria estar simulando o segundo turno, uma eleição com um número de 8 candidatos, que indica que será uma eleição de 2 turnos, é muito estranho ela não ter uma simulação de segundo turno. Nas pesquisas que nós temos acesso, com segundo turno, com simulação de segundo turno, e o resultado é muito positivo para a nossa candidatura. Então, ainda há tempo, mas eu acho que, pelas informações que eu tenho, nós estamos muito bem, tanto no primeiro turno como no segundo turno. Num segundo turno, num possível segundo turno, o senhor aceitaria um apoio do PT? Você sabe que num segundo turno você tem 2 candidatos. E aí tudo é muito rápido, são poucos dias. E, na verdade, você não tem apoios oficiais partidários. Mas, naturalmente, pessoas... no caso, por exemplo, que possam ter simpatia ao PT, não digo radicais, pessoas ideologicamente militantes, talvez tenha mais dificuldade, mas pessoas que sejam simpáticas ao PT, mas reconheçam o nosso trabalho pela educação, pela oportunidade, pelo emprego, pela formação profissional e queiram votar, vamos dizer, na nossa candidatura no segundo turno, são bem-vindos. Nós não vamos aí negar o voto de ninguém. Quanto mais apoio, melhor. O que a gente precisa é ganhar a eleição para ter oportunidade de ser governador, para poder fazer por São Paulo o melhor e pegar esses problemas aí crônicos que há 10, 15 anos são sempre os mesmos, quer dizer, nas áreas principais, segurança, saúde, educação, infraestrutura, enfim, e realmente modernizar São Paulo, trazer São Paulo a esse ano de 2018, ao século XXI, e fazer com que tudo seja muito eficiente aqui no estado de São Paulo. É isso que o povo de São Paulo merece. Falando em projeto de governo, aqui na nossa região de Campinas, a gente perdeu muitos postos de trabalho devido a essa crise que vem ao longo desses últimos anos. O que o senhor pensa em termos de emprego para a nossa região de Campinas? Você sabe que nós precisamos fazer São Paulo um canteiro de obra. Nós precisamos ter obras de infraestrutura, já deveríamos ter e precisamos construir ligação por trens, tanto São Paulo, Baixada Santista,
Vale do Paraíba, região de Campinas, região de Sorocaba. Nós precisamos ter obras de infraestrutura, mesmo estradas. Apenas 18% das estradas do estado de São Paulo são asfaltadas. Nós precisamos ter um investimento grande no setor de habitação. Tudo isso gera muito emprego, tudo isso gera desenvolvimento no estado. Eu também quero estimular muito a inovação, a tecnologia. Campinas tem uma vocação para a inovação. O mundo vive a 4ª Revolução Industrial. Nós temos grande oportunidade em novas empresas, startups, na área tecnológica, como o mundo está fazendo, como os americanos estão fazendo, como os israelenses estão fazendo, e essas empresas passam a valer uma fortuna e trazer riquezas para o nosso país, para o nosso estado. Então eu vejo que nós podemos estimular muito o crescimento, o desenvolvimento, o empreendedorismo e o emprego, e é isso que eu gostaria de fazer. Paralelo a melhorar a educação do Estado, paralelo a buscar a eficiência na segurança pública, a eficiência nos serviços de saúde, é fundamental que a gente invista em infraestrutura e, acima de tudo, gere oportunidade de empreendedorismo e de emprego. Nisso eu conheço bem. A gente teve uma greve dos caminhoneiros recentemente, né? E aqui na nossa região há diversas indústrias, fábricas, estradas, e a nossa audiência aqui na região de Campinas é muito grande desse público específico que são os caminhoneiros. Para eles, para essa classe trabalhadora, o que o senhor pensa em fazer para ajudar os caminhoneiros? Veja bem, eu respeito muito os caminhoneiros, como respeito muito todos aqueles que prestam serviço, seja de transporte ou outros tipos de serviço, como respeito muito os profissionais liberais, como respeito muito aqueles que atuam na agricultura, no comércio, na indústria. Nós temos que pensar no todo. Você não pode ter um pensamento num único segmento. Em relação a esse movimento dos caminhoneiros, tem todo o meu apoio quando reagem contra o monopólio da Petrobras, o abuso de preço da Petrobras, com aumentos constantes, certíssimo de a gente reagir contra isso. Também contra aumento de impostos, no caso do PIS/COFINS. Mas quanto à questão de tabelamento de preço, eu não concordo. Não entendo que exista um tabelamento eficiente de preço. Isso não funciona, já não funcionou no Brasil e não vai funcionar. Você tabelar preço. Nada pode ter mais eficiência do que o próprio mercado. A oferta e a procura. Quando você tem mais oferta que procura, aí naturalmente tem uma queda de preço e é muito difícil você regrar isso por leis, decretos e tal. Já não deu certo no Brasil, a gente já teve essa experiência. O que eu pretendo é ajudar que a demanda aumente, que a procura aumente, que a gente desenvolva, que a gente tenha crescimento. Aí vai animar o frete, vai ter mercado para frete, o preço vai subir, porque o mercado vai fazer subir, porque vai ter mais trabalho, vai subir o preço do frete, vai melhorar para os caminhoneiros, e assim como vai melhorar para os setores produtivos todos, para o agronegócio, enfim. A economia vive num conjunto, não adianta um segmento ter um desempenho ou ter um decreto que regule os seus preços, porque na prática isso não funciona. Falando sobre o SESI aqui de Campinas, Paulo Scaff, como que está o trabalho do SESI aqui em Campinas? Como que está sendo essa relação aqui da Fiesp, SESI aqui em Campinas? Você sabe que em Campinas e em toda essa região, a exemplo de todo o estado, nós temos a escola de primeiro mundo. O SESI, a educação de qualidade para milhares de crianças. Nós temos 1 milhão de matrículas entre o SESI e Senai de São Paulo e há uma participação muito importante na região de Campinas nisso aí. É a oportunidade dessa molecada entrar, dessa criançada entrar e ter escola de qualidade, aprender na sala de aula, aprender nos laboratórios, aprender na quadra de esporte, na boa alimentação, nas atividades culturais, formar o bom cidadão brasileiro e esse bom cidadão que vai poder se adaptar a esses novos tempos de inovação, de tecnologia. Esse é o objetivo maior do SESI e o do Senai é a formação profissional, dando oportunidade de melhores empregos, oportunidade de empreendedorismo também, com cursos técnicos, enfim. É fundamental o trabalho dessas entidades, o investimento foi muito forte. Nós temos aí escolas totalmente modernizadas ou 100% novas na região de Campinas e em todo o estado de São Paulo. Saindo um pouco dessa esfera estadual, vamos falar um pouquinho da presidência da República. O que é melhor para o seu partido neste momento para a presidência da República?
para o MDB? Não, o MDB tem um pré-candidato à presidência da República, que é o Henrique Meirelles. Henrique Meirelles é um bom brasileiro. Henrique Meirelles foi ministro da Fazenda e conseguiu reverter. Nós estávamos decrescendo, estávamos com um crescimento negativo em 2015, 2016 de mais que 3%, acumulando 14 milhões de desempregados. Conseguiu reverter isso. Já em 2017 tivemos um pequeno crescimento. Em 2018 estava previsto um crescimento de 3%, com a greve dos caminhoneiros, mais a insegurança da eleição e tudo. Essa previsão foi revista para 1,5%, 2%, enfim, lamentavelmente. Enfim, mas ele mostrou já competência. O Henrique Meirelles foi o primeiro brasileiro a ser presidente do Banco Americano, ele foi presidente do Banco de Boston. Então, se não fosse uma pessoa competente e séria, não poderia ser presidente do Banco de Boston. E por essa razão, ele é o pré-candidato a presidente da República, pelo MDB, e tem a minha simpatia, o meu apoio como pré-candidato do MDB a presidente da República, Henrique Meirelles. Para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo? Copa do Mundo, o que o Brasil vai para frente, vai passar de fase, vai ser campeão? Qual é a opinião do Paulo Scaff em relação à seleção brasileira? Você sabe que como brasileiro eu sou um otimista, e brasileiro tem que ser otimista. Apesar de toda a crise econômica, política, as dificuldades que a gente tem passado, nós temos que agradecer a Deus pelo país de extensão continental que nós temos, pelo clima tropical, pelo povo maravilhoso que é o povo brasileiro, solidário, competente, talentoso, enfim. Por todas essas razões, eu sou um otimista, e por ser um otimista, eu quero dizer que o nosso time vai ser campeão do mundo. Conversei com Paulo Scaff, presidente da Fiesp, empresário, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo MDB. Obrigado por atender a reportagem da Jovem Pan News, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade aí de conversar com vocês e também com todos os ouvintes da PAN aqui da região de Campinas e toda essa região. ZYK 716, Jovem Pan. Campinas Radiodifusão Limitada. AM 1230, a sua Jovem Pan News Campinas. Jovem Pan. A rede da informação. Jornal da Manhã, pela Jovem Pan News Campinas, AM 1230.